Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta lá em 1 Samuel. Abre direto já no capítulo 18. First Samuel 18, chapter 18. We can read this first 7 and 9. Samuel capítulo 18, versículo 7 a 9, nós vamos ler agora. Todo mundo achou? Diz assim: enquanto dançavam as mulheres e cantavam, Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. Segura aqui, a gente já vai avançar um pouco mais o texto, mas eu queria que você segurasse aqui. Nós estamos falando sobre o tempo de deserto, o tempo de palácio, e como o Bruno já falou no início, o tempo do deserto não é um tempo em que qualquer um consegue viver, não é um tempo de sorriso, não é um tempo de extrema alegria, é um tempo de sobrevivência. Você consegue pensar por que nós estamos falando de deserto? Se nós podíamos usar o termo crise, nós podíamos usar o termo sofrimento, mas por que nós estamos falando de deserto? Pensa comigo. O que é de fato um deserto? Como nós estamos com poucas pessoas, vamos ser bem participativos. O que é um deserto? O que é um deserto? O que tem no deserto? Terra, sol e calor. Terra, sol, calor, não tem água. Você sabia que as dunas, as montanhas de areia do deserto, elas nunca ficam no mesmo lugar? Que devagar o vento vai levando grãozinho por grãozinho e ela vai se movendo. Ela não adianta querer botar o seu rastro e dizer eu vou voltar pelo mesmo lugar, porque algumas horas depois você não acha mais o seu rastro. Deserto é um lugar que você não encontra o caminho para casa. Deserto é um lugar remoto, que não te dá certeza de nada. Se você olha para o deserto, você não consegue ver o rumo da sua casa. Se você olha para o deserto, você não sabe qual é o caminho de volta para casa. Você consegue imaginar se você estivesse no deserto hoje? Você não tem água o suficiente para sobreviver, você não sabe para onde você tem que ir, você está completamente perdido, e o sol está castigando a sua pele. Aí você talvez pense, tudo bem, daqui a pouquinho vai anoitecer, vai ficar um pouquinho melhor. Você sabe quantos graus fazem no deserto? Durante o dia, nós temos temperaturas acima de 40 graus. Eu estou falando do deserto do Atacama, por exemplo, né? Durante a noite, você tem temperaturas abaixo de zero. É fácil viver no deserto? E quando você pensa, talvez a noite é bem melhor, piora. Não sabemos o que é pior, sentir calor ou sentir frio. Veja a vida do Davi. Semana passada nós vimos que Davi era pastor de ovelhas, e antes dele ser apresentado na frente de Samuel como o futuro rei, aonde ele estava? No deserto, cuidando das ovelhas do seu pai. Olha a virada da vida de Davi. Aí você pensa, aí estava o deserto na vida de Davi, lá cuidando das ovelhas do seu pai. Davi estava de fato fazendo algo simples, completamente simples, porque havia uma ordem para ele, e a ordem é: cuide dessas ovelhas. Não sei se você sabe, mas o pastor de ovelhas, ele não volta para casa no final da tarde para dormir na sua cama.
O pastor de ovelhas dessa época, ele vivia entre as ovelhas por dias e semanas. É mais ou menos assim: o pastor de ovelhas, ele não pertence a si mesmo, ele pertence às suas ovelhas. E se uma ovelha se desgarrar, ele precisa ir atrás dessa ovelha até resgatar ela, depois de deixar as outras 90, como diz a parábola de Jesus, em segurança. As 99, né? Em segurança, ele então pode ir atrás da outra ovelha. Mas percebe que o pastor, ele não manda na sua agenda, ele não manda sobre si próprio, ele não manda sobre o que ele quer fazer no próximo dia, ele não determina dizendo: amanhã é Black Friday e eu vou para o shopping tirar um descanso com a família. O pastor de ovelhas não tem essa opção. A única opção dele é enxergar qual é a demanda das suas ovelhas, e ele vive inteiramente para isso. O interessante é que quando Davi chega na frente daquele exército com medo de Golias, e ele diz no deserto: eu rasgo um leão no meio, eu mato quem precisar para defender as minhas ovelhas. Sabe qual é a diferença de um rapaz de 17 anos e um exército completamente bem armado? Sabe qual é a diferença deles contra Golias? É porque o exército não teve a experiência que Davi teve no deserto. Davi teve aquela experiência no deserto. Davi sabia o que era matar um leão, matar um animal que trouxesse algum tipo de sofrimento ou ameaça para suas ovelhas. Davi sabia o que era não viver para si mesmo, mas viver para os animais, para as suas ovelhas. Davi sabia qual era o seu papel naquele lugar. E mais, Davi exercia com excelência, e isso é uma das coisas que a gente vai falar hoje. Sabe o que é interessante? Durante todo esse período em que Davi viveu no deserto, nós não sabemos exatamente quanto tempo ele cuidava das ovelhas do seu pai. O momento em que ele é ungido rei, ele vai direto para o palácio viver com Saul depois que ele é ungido rei. E aí você pensa: pronto, é aí que está a nossa série. Davi viveu no deserto cuidando das ovelhas, e agora Davi está no palácio. É aí que está o momento em que Davi chega ao palácio. Davi não chega ao palácio como um rei. Davi chega no palácio como um simples homem que começa a fazer tudo exatamente como ele fazia no deserto, com excelência. E ele faz com tanta excelência, que o próprio Saul vê o que Davi faz e começa a dar cargos maiores para Davi. E Davi chega ao ponto de ter aproximadamente, dizem os teólogos, que agora seus 30 anos, e Davi já está é um dos melhores líderes dos exércitos que nós temos no Israel. E Davi sai para a batalha, e toda vez que Davi retorna da batalha, Davi volta vitorioso. E as músicas que se cantavam naquela época era: enquanto dançavam, as mulheres cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Consegue entender que as mulheres estavam cantando algo que elogiava o seu rei, mas elogiava ainda mais o servo do rei. O que seria o deserto para nós? O que de fato nós podemos entender como deserto? Porque uma coisa é fato: nós entendemos deserto como um momento difícil da nossa vida e de sofrimento. Isso é deserto para nós. Um momento que nós não gostaríamos de passar, isso é deserto. Tá? Mas na verdade, o que é que o deserto te oferece? O que o deserto pode te oferecer? Eu fico imaginando se nós estamos no deserto e nós encontramos uma palmeira com uma pequena sombra. Isso é a mesma coisa que dizer que somos milionários, porque uma pequena sombra no deserto é muito. E é interessante que nós podemos até espiritualizar isso, né? De todas as formas, né? Nós estamos no deserto, e o deserto é um lugar de sofrimento,
mas no final dessa história haverá uma palmeira te oferecendo uma sombra, e talvez essa palmeira seja a mão do Senhor te trazendo uma sombra. Você já percebeu como as igrejas costumam usar o tempo de deserto como os princípios de uma vitória? O problema é quando as pessoas começam a observar esse tempo de deserto como você está passando por um deserto, só pode ser uma coisa: está em pecado. As coisas não estão bem, só tem um significado: você perdeu a fé. Porque deserto não é lugar de crente. Lugar de crente é no palácio. Lugar de filho de Deus é do lado de Deus. O lugar do filho do rei é ao lado do rei, não no deserto. Lugar de crente não é no meio do sofrimento. Você percebe que esse discurso, ele somente te coloca numa posição em que, se você disser eu só quero essa posição, você nunca vai provar o que Davi provou. Você nunca vai viver o que Davi viveu. Você nunca vai entender o que Davi passou. É só no deserto que você encontra isso. É apenas no deserto que você vai entender o que foi que Davi quis dizer quando ele escreveu aqueles salmos. É só passando por exatamente aquilo que Davi passou é que você vai entender o que o deserto tem para te oferecer. E aí que está. O deserto tem algo para te oferecer. Observe a vida de Saul. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam, Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. Deixa eu apontar algumas coisas que nos levam para o deserto, ok? A primeira coisa que nos leva para o deserto, e aí nós temos que tomar cuidado, porque alguns desertos não nos é opção. Nós precisamos passar por ele. Mas tem muitos desertos de vida que nós optamos em passar por ele. Saul iniciou seu tempo de deserto exatamente aqui. Só que ele não entendeu. Ele não percebeu que o seu deserto estava iniciando. Porque olha, presta atenção na música. Presta atenção na música. Saul mata quantos? Milhares. Saul mata milhares. Saul não prestou atenção em toda a letra da música. Ele está focado no que Davi está matando. Ele está focado na visão do povo com Davi. E o povo está dizendo: o nosso rei mata milhares, mas o servo Davi mata dezenas de milhares. Entende o que ele começa a fazer? Isso se chama comparação. E se tem uma coisa que destrói famílias, destrói empresas, amizades e muitos relacionamentos, é quando você começa a lidar com comparação. Sabe por quê? Porque quando você começa a observar outras pessoas, o jeito que elas fazem, como elas fazem, você pensa: ele está em mais evidência do que eu. Eu preciso fazer tanto quanto ou até mais. Isso se chama comparação e isso destrói relacionamentos. Você para de observar as pessoas ao teu lado e dizer: meu irmão, você chegou lá, parabéns, você conquistou o seu espaço, você terminou a sua faculdade, você atingiu o emprego que você queria, você colocou uma meta, foi atrás e realizou. Isso não é comparação. Isso é dizer: eu me alegro com a sua vitória. Comparação é quando a gente vê a pessoa conquistando, a gente observa aquilo e a gente diz: eu não estou lá junto com ele. Ele chegou lá, mas eu não cheguei. Quando a gente permite que esse tipo de sentimento comece a entrar na nossa vida, a gente vai entrar num deserto árido,
E cuidado, porque normalmente no deserto você não consegue achar as pegadas de volta para casa. Foi aonde Saul começou a entrar. Saul começou a entrar num espaço de vida em que ele observava tudo o que estava acontecendo com Davi, e ele achava que porque era o rei, eu estou perdendo o meu espaço como rei. Afinal de contas, o que mais lhe cabe a não ser o reino? Daqui a pouco vão dar o reino. Mal sabia Saul que de fato o próprio Davi já tinha sido ungido como rei. Mal sabia Saul que de fato, mas a questão é que quando Davi chega no reino, ele não chega dizendo: acabou, perdeu, agora quem assume o trono sou eu. Davi, mesmo sabendo que seria rei, mesmo sabendo que Deus o escolheu como rei, ele entra na vida de Saul, no palácio, e ele faz exatamente como ele fazia com as ovelhas. Exerce a sua função com excelência. O resultado daquela canção não é diminuir Saul e colocar Davi num pedestal. Muito pelo contrário. O resultado daquela questão, o resumo daquela canção era: Davi faz com excelência o que o rei Saul mandou fazer. É esse o resultado da canção. Davi faz muito além, porque ele tem talentos, ele tem dons, ele vai muito além do que mandaram ele fazer. Essa é a hora em que Saul poderia olhar para o seu servo Davi, e Davi estava ali como servo e submisso a Saul. Saul deveria olhar para Davi e dizer: puxa vida, nunca tive no meu reino um cara como esse. Eu preciso segurar esse cara com todas as forças. Eu preciso que esse cara esteja aqui do meu lado. Você lembra muito bem o que aconteceu com Daniel, por exemplo, na Babilônia? Num tempo de escravidão, em que ele não estava vivendo no reino porque ele queria, ele era um escravo ali. Ele se tornou copeiro do rei, o braço direito do rei. Sabe por quê? Porque ele exercia com excelência tudo que estava à sua mão. Ao contrário de Saul, aquele rei olhou para Daniel e disse: esse cara tem que estar perto. Não, esse perfil, esse caráter, eu não posso deixar longe. Esse cara eu tenho que trazer para perto de mim. Você lembra de José no Egito? Quando o faraó observou de fato quem era José, não só sobre a interpretação dos sonhos, mas pela sabedoria que José tinha em colocar isso para fora, a sabedoria que José tinha em administração. O faraó olha para esse cara e diz: ele não é do meu povo, ele não faz parte da minha linhagem, muito menos dos nobres do meu reino, mas eu preciso desse cara perto de mim. Você percebe que quando há excelência sobre o trabalho, quando uma pessoa faz o que faz com excelência e dá o seu melhor, naturalmente ele fica em evidência. É natural. Naturalmente ele fica em evidência. O quanto Saul conseguia olhar esse Davi, ele conseguia, porque se você olhar alguns versículos, capítulos anteriores, Saul olhava para Davi, e Saul foi dando cada vez mais cargo, cada vez mais responsabilidade, porque ele viu quem era Davi. O problema é que Saul já estava se distanciando do reino de Deus. Saul já estava esquecendo quem era Deus. Saul já estava se desconectando do céu. Esse era o problema. E deixa eu fazer um parênteses aqui. Há um momento na vida de Davi que ele vai entrar no palácio. E nesse momento que Davi entra no palácio, existe um momento específico em que ele começa a se desconectar do reino. E sabe o que é interessante? Exatamente como Saul olhava Davi e via Davi como uma pedra no seu sapato, um empecilho para o seu sucesso, chamado Urias, e ele pensou: esse cara é uma pedra no meu sapato, esse cara é um problema no meu sucesso. Interessante que Saul, não termina aí a história de Saul. Deixa eu dar um exemplo para você bem claro
como essa questão da comparação destrói. E começou isso com Saul. Pensa comigo, você vai trabalhar todos os dias e você precisa pegar um ônibus, tá? Mas aquele horário que você pega o ônibus é mais ou menos meio-dia. Você sabe muito bem qual é a temperatura aqui ao meio-dia. Mas aí você, com muito esforço, no final do ano, juntou todas as suas economias e comprou um carrinho bem velhinho. Sim, um carrinho simples, velhinho, mas era teu. E aí você vai trabalhar. E você para no semáforo. E você até para, do seu lado, para o ônibus que você pegava antes. Você pensa: Deus, obrigado, porque agora eu posso ir no meu carrinho, no meu trabalho, eu posso voltar mais rápido, eu posso ficar um pouquinho mais no almoço com a família, não preciso sair tão rápido para pegar o ônibus. Essa alegria dura mais ou menos 6 meses. Até que então, o seu cunhado para um dia na sua casa com um carro seminovo que tem vidro elétrico e ar-condicionado. E aí você pensa, imediatamente aquele carrinho simples que você se esforçou para ter, ele de repente se torna uma lata velha, que nem o Luciano Huck daria jeito. E imediatamente você chega para tua esposa e você diz: com esse carro não dá mais, não tem mais jeito. Porque o seu cunhado comprou um carro com ar-condicionado e vidro elétrico. Você chega a andar naquele carro e você já pensa que toda aquela volta que você tem que dar para levantar o vidro é um sofrimento gigantesco. Nunca acaba aquilo, o que antes não era um problema. E aí então você vende o carrinho velho, você entra numa dívida e compra um carro com ar-condicionado e vidro elétrico. Essa alegria dura 4 meses, até que o seu vizinho um dia, enquanto você lava o seu carro com ar-condicionado e vidro elétrico, estaciona o carro ao lado do seu e ainda dá uma buzinada. E esse carro é zero, cheiro de novo. E aí você olha para aquele carro de ar-condicionado e vidro elétrico e olha para sua esposa e diz: esse carro não dá mais. Você sabe onde é que termina isso? Sabe onde é que termina? Aonde? Aonde acaba essa história? Você percebe que a comparação, ela te leva a tomar decisões, e nem sempre essas decisões os teus pés podem alcançar. É aí que começa um certo problema. Porque você olha uma propaganda para crianças, por exemplo, eu não sei se você sabe, mas hoje é proibido, mas há alguns tempos atrás, se você olhasse uma propaganda para criança, ela diria assim: vai lá, pede para o seu pai, porque você precisa desse brinquedo. Fala para o seu pai, porque ele vai comprar. Hein? A gente andava em Curitiba uma vez, Débora e eu, no centro de Curitiba, numa praça, a praça mais movimentada de Curitiba, e aí tudo acontece naquela praça. E dentro daquela praça tinha um homem vestido de palhaço, e ele fazia bichinhos de balão, sabe aquele balão comprido? E ele ficava assim caçando as crianças. Ele corria atrás das crianças e dizia: olha, pede para o seu pai, é só R$1. Imediatamente a criança pegava o balão e dizia: pai, paga lá, ó, é R$1 só. E ele, porque ele sabia que se ele ia direto nesse alvo, era negócio, não ia ter problema nenhum, era lucro certo. O problema é que quando nós observamos isso, e aí a gente acabou de passar por uma tal de Black Friday, em que talvez alguns, como Débora e eu, economizaram o último centavo para ver se dava para comprar um pirulito na Black Friday, o ano todo. A gente decidiu: não vamos comprar, porque tem a Black Friday. E nem tudo dá para se realizar ainda nesse negócio, né? A menos que você tenha assim uma roupa de viking, joke, later I translate you, ok? Tem uma roupa de viking forte, um belo de um machado, e você, viking use Excel? Um belo de um machado, e você entra na fila da Americanas dizendo: sai da frente que a TV é minha.
quase isso que aconteceu. Foi quase isso que aconteceu. Ok. Só não tinha o machado. Sim. Mas tinha a mão. Você consegue imaginar que para realizar um desejo, a gente passa por cima de todos, literalmente. Eu lembro muito bem dos vídeos do ano passado, do qual eu não recebi nenhum esse ano, mas eu não sei se você lembra do ano passado. Os vendedores saindo da frente porque a porta não podia conter a manada. Foi a mesma coisa? Outra coisa interessante é que eu vi outro vídeo, não sei que loja, os funcionários dentro da loja contando 10, 9, 3, 2, 1, abriram as portas e não tinha ninguém. Tudo pode acontecer nesse negócio, mas a questão é que o ser humano, para poder atingir alguma coisa, ele passa por cima de tudo e todos. E consegue entender Saul, ele observando a vida de Davi, isso se tornou uma ameaça para ele, porque o que Davi tinha, Saul não tinha. E aí que está. O que é que Davi tinha que Saul não tinha? Porque olha só, Saul não era qualquer um. Saul matava quantos? Milhares. Gente, Saul era o cara na guerra. Saul era bom no que fazia. O problema é que ele tinha alguém que fazia melhor. Agora, fazer as coisas com excelência não significa ter Deus. Deixa eu explicar isso. Porque antes do Espírito Santo entrar na vida de Davi, ele já fazia com excelência no deserto, cuidando das ovelhas do seu pai. Consegue entender? Ele já fazia com excelência. Agora imagina comigo, alguém que faz o melhor que pode, agora tendo Deus. Você consegue entender aonde ele chega agora? Entenda comigo. Alguém que se esmeira em compromisso e que vai a fundo cada coisa que ele faz. De repente ele chega à fé, ele desperta para conhecer mais esse Jesus, e ele entra numa comunidade, ele se enraiza ali. O natural é que essa pessoa faça na mesma medida o que ele fazia lá fora. E eu fico pensando, e aí não é querer espiritualizar, mas eu fico pensando, poxa, se eu faço tão bem, o meu patrão, quantos anos atrás, há mais ou menos 10, 11 anos atrás, eu trabalhava numa siderúrgica, eu fazia o máximo que eu podia, imagina agora sendo cristão. Eu não posso diminuir o nível, eu preciso estar lá no mesmo topo ou mais, mas o interessante é fazer o que os meus pés permitem que eu faça, porque as minhas mãos me ajudem a fazer, e não aquilo que o outro faz, que dá muito mais evidência, eu tenho que fazer para ficar naquela. Não, eu não tenho que fazer para ficar naquela evidência. Porque se eu começar a comparar o que eu faço não é tão legal quanto o que o outro faz, nós temos um problema. Nós temos um sério problema. Eu não estou dizendo que você não possa observar alguém e dizer, uau, eu acho muito legal o jeito que aquela pessoa trata a sua esposa, aquela mulher trata o seu marido, o jeito que aquela pessoa trata os seus filhos, eu quero fazer igual ele, eu quero aprender a fazer assim. Isso é uma coisa. O problema é quando você tem a visão que Saul tem e observa o que Davi pode fazer e ele pensa, isso é uma ameaça para mim. Isso é uma ameaça para mim. A gente desaprende a celebrar com aqueles que estão ao nosso lado e que têm conquistas, e que pessoas que talvez que passaram por um longo deserto. Saul não fazia ideia da onde Davi saiu, porque Saul não saiu do deserto, mas estava no palácio. Seguindo o texto, ainda 1 Samuel, vai comigo para o versículo 14 e 15. Versículo 14 e 15. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que a sua filha Mical o amava, até a filha ele perdeu, temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da sua vida.
tem uma história que eu queria contar para vocês. Não sei se você já ouviu falar de Steve Jobs. Quem conhece Steve Jobs? Você sabe o que Steve Jobs fez de importante no mundo? O que Steve Jobs fez de importante no mundo antes de morrer? Alguém arrisca? What? Yeah? Apple. O Steve Jobs foi o cara que, junto com uma equipe, criou a Apple. Ele foi um cara que da garagem da sua casa nasceu os melhores equipamentos que você pode imaginar. Da garagem da casa do Steve Jobs. Mas o interessante é que em um certo momento Steve Jobs estava palestrando para alguns universitários, e Steve Jobs conta 3 histórias. Se você quiser olhar essas 3 histórias, você vai lá no YouTube e verifica as 3, ok? Só que eu não sei se tem legendado. Uma delas eu vou contar hoje para vocês. Steve Jobs conta que aos seus 17 anos ele inicia o trabalho na sua garagem. Quando Steve Jobs tinha 27 anos, a sua empresa soma mais de 2 bilhões de dólares. Em 10 anos, Steve Jobs tinha uma empresa da garagem para hoje 4.000 funcionários e uma empresa no valor de 2 bilhões de dólares. Uau! É muita coisa, não é? Sabe o que é interessante? Talvez você não sabia que eu descobri nessa palestra. 3 anos depois, aos seus 30 anos, Steve Jobs foi demitido da Apple. Quem sabia disso? Porque eu queria entender. Você sabia? Eu queria entender por que demitiram o cara. E é interessante que o Steve Jobs fala algumas coisas sobre a sua demissão. Primeiro, você talvez esteja pensando assim: essa empresa dele custava 2 bilhões. Quando ele é demitido, você consegue imaginar o que tem na conta dele? Ele precisa se preocupar com o trabalho. Essa é a hora dele dizer assim: pois fiquem então com essa maçã aí, pois fiquem então com esse negócio. Eu não preciso mais de vocês, eu não preciso mais de emprego, eu tenho o que eu preciso. Mas se você olhar só para a questão da demissão, é isso que você vai pensar. Mas olha só, o sentimento de Steve Jobs, primeiro, era sentimento de traição. A pessoa que causou a sua demissão foi alguém que ele contratou 3 anos antes. A equipe que demitiu ele oficialmente foi a equipe que ele montou para trabalhar com ele. O interessante é que Steve Jobs fala uma segunda coisa ainda. O segundo sentimento era de vergonha. Vergonha. Porque anunciaram nos 4 cantos da terra que Steve Jobs tinha sido demitido. Nem sequer disseram agora, Steve Jobs entendeu que é tempo de parar, só para ficar bonito, né? A foto, e de repente ele entendeu isso e ele se desligou da Apple e agora os associados seguiram em frente. E o terceiro sentimento era de fracasso. E ele diz: o sentimento de fracasso foi o pior, porque eu me via no deserto. E é aí que a gente entra com Steve Jobs no deserto. Eu me via no deserto, onde eu tinha uma grande empresa que não era mais minha, aonde eu tinha tudo. 10 anos depois eu não tinha nada. E eu não estou falando da minha conta bancária, eu estou falando do sentimento de fracasso, de que eu cheguei lá, mas nem todos olharam o meu sucesso. Eu fracassei. Quando eu olhava para a minha família, e a minha família dizia que: uau, você saiu da garagem da sua casa, chegou lá em cima, mas você fracassou. O sentimento de fracasso dele gerou uma coisa. Ele conta na sua biografia, quem não leu, vale a pena, ele conta na sua biografia que quando ele passava por esse deserto, do qual ele denomina como deserto, ele disse algumas coisas para si próprio. Eu tenho a opção de viver lembrando o que eu já fiz
e me gloriar por aquilo que eu já fiz, mas que eu não faço, ou eu posso voltar para a garagem da minha casa. Sabe o que ele fez? Ele voltou para a garagem da casa dele. E eu não sei se você sabe, você talvez conheça a Pixel, a mesma empresa que criou inúmeras animações, entre eles Toy Story. Adivinha quem criou isso? Adivinha onde? Na garagem da casa dele. Mas o interessante é que na biografia ele conta uma coisa bem interessante. A garagem da casa ainda era o deserto. Quando ele decidiu pegar de novo seu computador, sozinho na garagem da casa, começar a criar do zero, ainda era deserto. Quando ele decidiu sair daquela situação, ele ainda estava no deserto. E é aqui que a gente para de aprender com o Steve Jobs. Mas uma coisa que ele diz é, para aqueles estudantes que estavam se formando, não percam a fé. Eu sei, com certeza Steve Jobs não estava falando de Deus. Mas ele disse, não percam, não parem de acreditar no que vocês gostam de fazer. Eu fico tentando entender. Nós amamos o que nós fazemos. Você ama o que você faz. Porque se nós amamos o que nós fazemos, o mínimo é que a gente faça o melhor. É o mínimo. Ou talvez você esteja num momento da sua vida em que você não sabe o que você quer fazer. Você não sabe o que você está fazendo aqui. Você não sabe aonde você quer chegar. E isso se chama talvez deserto para você. E é interessante que deserto, o que é deserto para mim, talvez para você não é um deserto. A pergunta que eu deixo é, nós passamos pelo deserto, ou a nossa vida é um deserto? Porque essa era a diferença entre Saul e Davi. Davi passou pelo deserto. Saul era um deserto. E eu quero terminar. A gente ainda vai falar pelo menos mais um episódio na semana que vem, no meio do passadia, sobre o deserto. Mas eu quero perguntar para você. Você passa por um deserto hoje? Você está passando por algum momento da sua vida que você diga, eu olho para trás e eu não consigo mais nem enxergar as pegadas para voltar para casa. Eu não sei onde eu estou e aonde eu quero chegar. Nós temos duas opções. Nós temos a opção de observar as dificuldades da vida e tentar removê-las a todo custo. Não importam os mortos e feridos que ficam para trás, como Saul tentou fazer. Ou nós podemos fazer como Davi. Continuou exercendo com excelência tudo que estava à sua mão. Não importa o tamanho do deserto. Os recursos são limitados. Usufrua dos recursos. Deixa eu te dar uma opção, um exemplo de recurso. Você está olhando aquela câmera ali? Você viu o alto nível de tecnologia do suporte daquela câmera? Deixa eu contar para vocês o que tem ali. Aquela parte azul é um brinquedo que tinha na salinha e ninguém usava. A parte branca que segura a câmera era das luminárias que ficavam aqui em cima há muito tempo atrás. Embaixo tem duas pontas cinza, embaixo do azul, aquilo é aquela bucha